Olá, bem-vindos ao curso de JavaScript da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e vou te ensinar a programar em JavaScript. Aula 1. O que é JavaScript? O primeiro script. Sintaxe, a tag noScript e posicionamento, onde colocar o JavaScript. Mas antes, o que é o JavaScript? Então, o JavaScript é uma linguagem utilizada no desenvolvimento de aplicações web. Quando você desenvolve uma aplicação web, quando você desenvolve páginas da sua aplicação web, é muito comum, mas não é a única forma. É muito comum utilizar HTML, CSS e JavaScript. O HTML te dá a estrutura do documento, a estrutura da sua página. O CSS te dá o estilo em relação aos caracteres que você está usando, a fonte, tamanho da fonte, cores, entre muitas outras coisas. E o JavaScript? O JavaScript te dá a ação, a interatividade da sua aplicação com o usuário, a resposta a eventos que você executa na sua aplicação, como clicar num botão, arrastar um documento. Essas coisas são feitas em JavaScript. Então o JavaScript é uma linguagem que vai permitir que a sua página seja dinâmica, ok? E é isso que nós vamos aprender nesse curso. O JavaScript aparece do lado cliente, no browser, e é esta parte que nós vamos aprender. E também do lado servidor, com Node.js, com Node.js, a aplicação JavaScript do lado do servidor. As vantagens do JavaScript são as seguintes. O JavaScript faz com que a sua aplicação, com que a sua página web tenha menos interação com o servidor. Ele pode executar verificações direto no browser, sem precisar solicitar páginas para o servidor. Isso permite com que a aplicação fique mais rápida. Você está executando na velocidade da máquina do cliente. Dá uma maior interação com a sua aplicação. E também você vai colocar componentes visuais que vão fazer com que a sua interface com o seu usuário seja mais rica, componentes gráficos que vão permitir com que a sua aplicação fique mais rica. Agora, desvantagens. Nem tudo são vantagens. Então, uma desvantagem é que você não consegue manipular arquivos. Isso foi feito até como uma segurança, para você não ter uma página gravando ou lendo arquivos da máquina do cliente. Você não consegue, então, acessar recursos da rede local. E você também não tem a possibilidade multithread, executar diversas threads, diversas linhas de programas sendo executadas ao mesmo tempo. Ele não é multiprocessado, a linguagem não permite que você utilize os recursos dos processadores modernos. Ok? Então, nosso primeiro script vai começar assim. Vamos pelo começo. Dentro de uma estrutura HTML, você vai colocar o seu código JavaScript entre as tags script/script. Então, entre o script e o /script, vem o seu código JavaScript. Ok? Neste exemplo aqui, eu coloquei o script/script dentro da tag head. É importante lembrar, o HTML é um arquivo texto. Como todo arquivo texto, ele é lido do início ao fim. O browser começa a ler a linha 1, linha 2 e assim por diante. Se você colocar o seu código JavaScript no início, então ele vai ser lido primeiro, ok? E aqui eu coloquei na tag script dois atributos, o atributo type e o atributo language e o atributo type. O atributo language tem um valor, JavaScript é o valor do atributo. E o atributo type tem um valor, que é text JavaScript. O atributo language vai me dizer qual é a linguagem que está sendo utilizada como script. No caso, JavaScript. Observe aqui o uso de aspas. Esse atributo foi descontinuado, é importante falar isso, na versão 5 do HTML. E no XHTML, que é o substituto do HTML, não é mais necessário utilizar language. O type sim. O
type tem lá text, né, para dizer que isso daqui é texto, né? E não é porque tem letras que é texto, né? É uma característica especial, é um text, é um arquivo texto, é um texto que tem aqui. E barra, e é um texto em JavaScript, ok? Então você pode eliminar o language, mas o type é obrigatório com text barra JavaScript, ok? Eu vou deixar alguns exemplos com language, mas com o tempo eu vou tirar eles dos exemplos, tá? Então o nosso primeiro script é o famoso Hello World. Vamos imprimir na nossa página Hello World, com letras no formato H1, header 1, ok? Então eu coloquei aqui o nosso script barra JavaScript, a tag, né, para colocar dentro dela o código HTML, o código JavaScript, eu coloquei dentro do body, porque eu quero gerar HTML aqui no body, né, eu quero gerar um texto aqui dentro do body. O texto que eu quero gerar é esse H1, Hello World, barra H1, né, para imprimir Hello World com letras grandes, com header tamanho 1. Para poder gerar um HTML dentro da nossa página, você vai usar a instrução document, que é o documento, a página, né? .write, ou seja, escreva no meu documento, escreva no meu HTML. E ele vai colocar dentro do parênteses uma string, que é o HTML que você quer gerar. Ele vai gerar Hello World. Então nós temos aqui, ó, no body, o script, coloquei o language, né? Você já sabe que isso é opcional, JavaScript, e o type text barra JavaScript. E coloquei aqui no finalzinho barra script para encerrar a tag script. Agora, o que é isso daqui? Por que você abriu comentário aqui, né? Esse aqui é a abertura de um comentário em HTML. Curioso é que essa abertura de comentário em HTML é tratado também como comentário no JavaScript, um comentário de linha. Eu vou falar mais pra frente a respeito disso, ainda na aula de hoje. E aqui em barra barra é um comentário também. Isso daqui é para fazer o seguinte: se o seu browser não estiver com a opção de JavaScript habilitada, ou se por algum acaso o seu browser não der suporte ao JavaScript, ele vai tratar isso aqui como HTML. Como document write, eu não quero que isso apareça no texto, né, da minha página, então ele vai ser tratado como um comentário. Então aqui abre o comentário, e o fechamento do comentário HTML é o traço maior. Então essa barra barra aqui ele considera como parte do comentário. Então é uma precaução para você não gerar textos como esse document write na sua página, ok? Com relação à sintaxe do JavaScript é o seguinte: você pode colocar espaços em branco à vontade, né? Ele é livre, a formatação do JavaScript é livre. Então você usa espaços em branco à vontade para distribuir os símbolos do seu programa de forma que fique mais fácil a sua visualização, tem que ficar fácil de ler. Tabulações, você pode apertar Tab à vontade, empurrar para a direita, tirar essas tabulações, de forma que o texto fique mais claro. E também quebra de linha. Você pode dar vários enters para pular várias linhas e distribuir o código da melhor forma possível, né? Isso tudo é ignorado pelo interpretador JavaScript, ok? Agora, o ponto e vírgula é opcional. É muito comum em Java, em C++, em C, você terminar suas instruções com ponto e vírgula. Isso é opcional no JavaScript, porém é recomendado, é uma prática de programação muito boa colocar ponto e vírgula. Mas aqui tem um exemplo onde não é obrigatório, ó. Variável idade recebe 21, variável nome recebe Pedro, e não tem ponto e vírgula aqui. Agora, se por um acaso você quiser colocar essas duas variáveis recebendo seus valores na mesma linha, aí não tem jeito. Você tem que colocar o ponto e vírgula, né? Variável idade recebe 21, ponto e vírgula. Variável nome recebe Pedro, ponto e vírgula. Ok? Então, se você fizer em linhas separadas, que é o que eu recomendo, coloque ponto e vírgula também. Tem esse hábito, né, de colocar o ponto e vírgula. A linguagem
JavaScript, ela é case sensitive, ou seja, ela diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Então, qualquer identificador que você criar, seja identificador para variável, identificador para funções, identificador para objetos, você precisa colocar um padrãozinho aqui. Então, por exemplo, eu coloquei aqui nome minúsculo, né? Se eu colocar nome com a primeira letra maiúscula, é o outro identificador. Nome com as duas primeiras letras maiúsculas, é o outro identificador. Nome com tudo maiúsculo, é o outro identificador, né? E etc. Eu tenho aqui 4 identificadores diferentes, que podem ser usados para variáveis, podem ser usados para funções, etc. Então, vamos utilizar o camel case, né? Nome de variáveis e métodos, né? Funções, colocar a primeira letra minúscula sempre, ok? E quando tiver nomes grudados, a gente põe o segundo nome maiúsculo. Então, comentários. Os comentários da linguagem JavaScript são semelhantes aos comentários de C e C++. Então, em C++ você tem um barra, que é um comentário que é um comentário de linha, né? Tudo que aparecer depois do barra vai ser ignorado até o final da linha. Na linha seguinte, não. Se você quer um comentário com mais de uma linha, você usa barra asterisco, faz o comentário de múltiplas linhas e termina com asterisco barra. E também, né, a abertura de um comentário em HTML é tratado da mesma forma que um barra em JavaScript. É por isso que a gente está usando ele aqui. Só que no final, o fechamento de um comentário em HTML não é reconhecido pelo JavaScript. Por isso que no fechamento a gente põe barra. Ok? É uma boa prática de programação comentar o seu código, né? Porque outras pessoas irão dar manutenção no seu código. E é bom que elas saibam, né? Qual foi a ideia que você teve no seu código. Que maluquice foi essa que você inventou. Ok? Se você quiser dar uma mensagem para o seu usuário, né? Quando ele precisa habilitar a opção do JavaScript, ou que a página que você desenvolveu precisa do JavaScript, você pode usar essa tag NoScript, né? Dentro dessa tag NoScript, termina aqui com barra NoScript, o que você colocar é o que vai aparecer na página. Mas isso só vai aparecer se o browser tiver com a opção de JavaScript desabilitada ou se ele não der suporte a JavaScript. Então você escreveu aqui Hello World, né, para imprimir Hello World, mas se por um acaso essa página, o browser não der suporte a JavaScript, ele vai imprimir. Esta página precisa de JavaScript para funcionar. Essa é a finalidade do NoScript, ok? Com relação ao posicionamento, né, você pode colocar a tag script em qualquer lugar, antes do HTML, depois do barra HTML, em qualquer lugar. Mas os lugares mais recomendados são os seguintes. Você pode colocá-lo no head, né? Aqui no head, lembra que um código HTML, uma página HTML, é lida de cima para baixo. Então, por que eu colocaria no head, né? Porque eu quero que o browser, né, o interpretador JavaScript, leia esse código antes do que está no body. Essa é uma situação quando eu tenho tratar um evento, né? Então eu criei aqui no body, ó, um botão, né? E quando acontecer o evento, um clique, né? Quando o usuário clicar no botão, eu quero executar essa função, diga olá. Só que eu preciso que essa função já esteja carregada. Então eu coloquei essa function diga olá, né, aqui no head. Então ela já vai estar carregada quando o browser exibir esse botão. Então quando eu apertar o botão não vai ter problema, ele vai dar um alert, né, a gente vai aprender essas coisas ainda, função, alert, etc. Mas ele vai imprimir numa janelinha olá mundo, num pop-up, ok? Se você for testar isso daqui,
Verifica de autorizar no browser para mostrar pop-ups. Agora, no body, né? Por que eu colocaria o script no body? Eu colocaria o script no body quando eu quero gerar HTML direto aqui no body. Então aqui, ó, eu fiz um Olá Mundo, né? Coloquei em português agora, Olá Mundo. Fiz um parágrafo, esse é o corpo de uma página web. Ele vai imprimir Olá Mundo e esse parágrafo aqui. Então, quando você quer gerar código HTML, né, você coloca no corpo, no body. Ok? Ah, mas se eu tiver as duas situações, não tem problema. Você pode colocar o seu script no head, com as suas funções e seja lá o que for, e também no body, né, também no body, com a geração aqui do código HTML que você estiver precisando, ok? Então, é uma situação muito comum. Agora, tem também a situação em que a sua aplicação web é tão grande, tem tantas páginas, e você se vê numa situação em que você vai escrever o mesmo script HTML em todas essas páginas. Tem uma função que tem que aparecer em todas as páginas para validar, por exemplo, o usuário. Então, para não ter que ficar reescrevendo esse código em todas as páginas, o que é uma coisa ruim. Porque se esse código precisar sofrer alteração, imagina, você tem que alterar cada uma das páginas que você escreveu esse script. Então, por que não colocá-lo no arquivo externo? Né? Então, a outra situação. Você pode guardar o seu código em JavaScript no arquivo de texto, que tem a extensão .js, né? .js, né? Em inglês, JS, né? JX, tá? JS. Então, você tem aqui, ó, eu coloquei no head, né? Quando o arquivo é externo, é uma boa prática colocar no head, né? Porque ele vai carregar primeiro, né? Já vai ficar tudo carregado aqui, mas também pode ter no body, não tem problema. Mas normalmente você deixa nesse arquivo externo funções, então funções, lembra que tem que estar no head? Agora, se tiver um arquivo externo com código a ser gerado, né? Toda página vai ter um conjunto de texto que é sempre igual, então não tem jeito, você põe no body. Também você pode ter tanto no head como no body. Então, como que eu faço referência a esse arquivo externo? Né? Você usa, dentro do script, você usa o atributo source, SRC, é a abreviação de source, que é a origem. Então, a origem é o arquivo meu javascript.js, ok? Meu javascript.js. Só que nesse caso, o arquivo HTML e o arquivo JavaScript, né, o arquivo JS, estão no mesmo diretório. Se eles estiverem em pastas diferentes, então antes do nome do arquivo, você tem que colocar barra, o nome do diretório, ok? A gente vai fazer isso mais para frente. Então, eu tenho aqui o meu arquivo script, meu javascript.js, meu javascript.js, tem uma função, diga olá, que faz o alert Olá Mundo. Então, eu estou carregando esse arquivo nesse momento na minha página HTML. Ok? Então, gente, é isso. Essa é a nossa primeira aula do JavaScript. Leia a apostila dessa aula, tá muito legal essa aula. Faça os exercícios propostos, né? E assista a próxima aula, onde nós vamos praticar bastante aqui com o uso desses scripts. E lembre-se de contar para os seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais!